Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero compartilhar com você um devocional baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto bíblico diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Queria dar algumas instruções para o nosso devocional, umas considerações, né? O primeiro versículo da Bíblia, ele pressupõe a existência de Deus. Ele não foi escrito para responder os questionamentos científicos do homem pós-moderno. A realidade da existência de Deus não soava estranha aos destinatários do livro de Gênesis. Na verdade, a ideia de Deus existir era tão natural que, se o autor do livro de Gênesis tivesse falado que não existia um Deus, provavelmente ele seria rejeitado e cairia no esquecimento dos seus contemporâneos. Gênesis 1:1 é uma afirmação de fé e não um tratado científico. Pela fé, nós extrairemos dele o alimento para a nossa alma. Aceitem ou não, na categórica afirmação do versículo está o centro sobre o qual tudo e todos orbitam, o Criador. Mas, obviamente, espera-se de nós cristãos uma resposta adequada à revelação, a postura adequada à revelação. O cristão terá o maior proveito nesse versículo quando ele abandonar toda e qualquer especulação cética e confiar na afirmação que o Senhor faz de si mesmo. Deus é real, Ele existe. E foi através de sua mente criativa que eu, você, toda a humanidade, assim como todo o universo, fomos criados. Isso não significa que você não pode estudar. Não é isso que eu estou querendo dizer, que você não possa conhecer teorias, conhecer verdades científicas, mas que você não pode ser tomado por um coração incrédulo e cair em especulações incrédulas, algo que afetará o seu relacionamento com Deus. No princípio criou Deus. Princípio aqui quer dizer o início de tudo. Havia apenas então o caos, e desse caos o Senhor criou todas as coisas, Ele trouxe ordem. Deus modelou tudo que podemos contemplar, tocar e sentir na ordem criada: céus, terra, rios, mares, oceanos, os animais, os alimentos. Não há nada que não tenha sua origem na mente criativa de Deus. Mesmo quando algo é criado pela humanidade, computador, carro, eletrodomésticos, etc., até nisso há a imagem de Deus atuando no homem, para que então ele pudesse realizar ou criar esses elementos, né? Bem, o texto revela Deus como Criador de todas as coisas, como aquele que do caos criou um mundo, um universo ordenado. Aí nós temos aqui a afirmação que criou Deus os céus e a terra. Como saberíamos que Deus é o Criador dos céus e da terra se não houvesse a Escritura Sagrada? Céus e terra é o termo que engloba toda a criação, incluindo animais e seres humanos. Veja o que o salmista falou no Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento a obra de suas mãos. O Salmo explica a finalidade da criação para o mundo caído. Se ela declara algo, o declara a alguém. Por isso, Paulo fala que o homem é indesculpável frente ao mundo criado, ao testemunho desses céus e terra que declaram
a glória de Deus, visto que desprezam o Deus Criador, que o trocaram, então, pela obra criada. Dada a finitude e pecaminosidade humana, se não for a Deus revelar-se, homem algum teria a verdade sobre a origem de tudo, teria acesso à verdade sobre a origem de tudo. A revelação geral, infalível em seu propósito, a revelação geral é infalível em seu propósito e não faz parte dessa revelação geral revelar precisamente o seu autor, o Senhor Criador. Então, veja bem, os céus declaram a glória de Deus, mas a partir da criação temos a ideia de que temos a verdade de que Deus existe, mas não podemos conhecer esse Deus em suas características. Então se tornou necessário aquilo que o salmista explica quando ele continua o Salmos 119. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. A criação, então, é como uma voz por trás da cortina. Reconhecível, porém não identificável. Mas aquilo que não era identificável se tornou identificável pela lei do Senhor que foi revelada, a sua palavra, o seu fiel testemunho. Para ser identificado como o Senhor Criador, Deus se revela pela criação, mas também pela sua palavra. Chamamos então de revelação especial tudo que Deus revelou sobre si mesmo e sobre a sua vontade nas Escrituras Sagradas. A partir dessa revelação especial, a Escritura, conhecemos que a revelação geral tem como autor o Senhor Cristo Jesus, tem como autor o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se completa com Colossenses 1, 15 a 17, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, Cristo Jesus. Ao ler Gênesis 1:1, não caia no erro do homem pós-moderno de questionar a Deus. Não vá com um espírito, uma atitude incrédula. Não caia nesse erro de questionar a Deus. Mas se tendes fé em Deus, ao lê-lo talvez não compreendas os detalhes sobre a origem de tudo, até porque não é essa a proposta do texto. Mas certamente saberás que Cristo Jesus, por quem todas as coisas foram criadas, é poderoso para te salvar, te manter a salvo e te dar acesso a Deus pela palavra. Ah, que maravilha será para ti se hoje entenderes o verdadeiro propósito de Deus ao se revelar. Terás descoberto a alegria inesgotável do conhecimento de Deus e a sabedoria para a vida. O que esse texto fala para nós? O que esse texto fala para a nossa vida? Bem, fé e ciência não são inimigas, mas não é ciência tudo que contradiz ou nega as Escrituras. Estude, mas que a fé em Deus pela palavra seja o teu alicerce sempre. Também o texto nos fala que nada é impossível para Deus, que do caos criou ordem. Talvez no caos do nosso coração, no caos da nossa família, no caos das nossas experiências, nessa nossa existência, Deus também pode trazer ordem. Por meio de Cristo Jesus, tudo foi criado e tudo subsiste. Portanto, nele temos segurança eterna para a nossa alma. E também que assim como Deus criou e sustenta todas as coisas,
Ele é aquele que sustenta a tua vida. Como o salmista falou, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe.